Estamos conversando agora com Henrique de Amorim Neto, presidente do APLA. Começar perguntando para você do seguinte ponto de vista. A prefeitura teve essa iniciativa, mas o APLA, desde o início, está vindo como um apoiador importantíssimo desse evento. Por que o APLA está apoiando esse evento e qual você acha que vai ser o legado de Piracicaba após esse seminário? Excelente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer estar falando com vocês. Bom, o APLA está há 15 anos trabalhando com empresas de tecnologia do setor sucroalcooleiro. O setor sucroalcooleiro no Brasil, ele tem as melhores tecnologias do mundo na produção de açúcar, de etanol e de energia. E qual que é a missão do APLA? É justamente a gente fazer missões internacionais no mundo inteiro para vender tecnologia brasileira na produção de etanol, açúcar e energia. Uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui, quando a gente fala do setor sucroalcooleiro, a gente não pode esquecer que o Proálcool começou e não tinha nada a ver com o etanol ser ecologicamente ser uma energia renovável, não tinha nada a ver com isso aí. Na verdade, o Brasil, na década de 70, tinha uma dívida externa muito grande e a crise do petróleo no mundo inteiro fez com que o preço do petróleo subisse demais, disparou, e aí o que o governo falou? Gente, a gente precisa importar menos petróleo, senão a nossa dívida vai aumentar ainda mais. Então, o que aconteceu nesse período? Falou, o Proálcool precisa começar a existir para que a gente tenha um outro combustível e a gente acaba importando menos petróleo. Bom, se passaram aí quase meio século, né, do Proálcool, que se iniciou em 75, e hoje ele é um dos exemplos aí de descarbonização no mundo, né? Então, não só o próprio etanol, que ele é muito mais limpo até que o carro a bateria, se a gente for comparar desde quando você produz o carro, quanto que você emite de produção de um carro a bateria ou a própria bateria, até o seu descarte, né? Então, o APLA, com essa transição energética nossa aqui, ele está muito envolvido com isso aí. Então, a prefeitura contactou o APLA para a gente estar montando, não só organizando o evento, mas principalmente falando com os melhores players aí do mercado sobre o assunto de transição energética. Henrique, eu sei que pela força da sua profissão, você tem contato com todas as tecnologias, ou quase todas, de biocombustíveis no mundo. E eu queria fazer uma provocação, porque parece que o Brasil tem qualidade sui generis na produção de energia renovável, coisa que a Europa não tem, que de repente depende muito do carvão, depende muito de energias que não são renováveis, né? O que nós temos a favor no Brasil para a produção do hidrogênio? Quais são os nossos diferenciais em relação à concorrência? Eu acho que o principal diferencial nosso está na agricultura. Por incrível que pareça, mas está na agricultura. A gente tem como você mesmo disse, né? A gente tem uma área muito grande e a coisa mais importante é a quantidade, a incidência solar que a gente tem. Como o Brasil fica próximo do Equador, a incidência solar aqui ela é muito grande. E aí, isso aí faz com que a gente tenha muito mais energia, muito mais fotossíntese que acontece na planta, então ela tem uma produtividade muito maior. Se a gente for pegar qualquer cultura aqui, né, se a gente pegar o eucalipto, por exemplo, em 6, 7 anos você está colhendo ele. Se você for pegar em outros países que produzem eucalipto, como nos Estados Unidos, por exemplo, lá demora de 12 a 14 anos para você colher. Isso aí tudo por causa do sol. E da onde que vem o hidrogênio? A gente está falando muito aqui da cana, né? Sim. Então a cana ela é um elemento espetacular onde você pega a energia do sol e converte ela em etanol e, consequentemente, no hidrogênio. Então esse é o principal diferencial do Brasil em relação aos outros países, que é muita área ainda para ser produzida e além de uma produtividade muito maior.
E, Henrique, pegando esse gancho que você falou, a gente sabe que o hidrogênio está na natureza, mas não na sua forma pura, ele tem que ser extraído, né? Exato. Então ele pode ser extraído por meio da eletrólise da água, através do gás, do ar, mas também pode ser extraído do etanol, né? E aí que eu quero chegar. Eu até conversei com o Bortoleto da Coplacana, né? Eu falei, se nós somos um dos maiores produtores de etanol do mundo, isso quer dizer que nós também podemos nos tornar, com o tempo, claro, eliminando os gargalos, mas um dos maiores produtores de hidrogênio do mundo também, extraindo esse hidrogênio justamente do etanol? Com certeza. Se você for pegar na Europa, a Europa, com as metas de descarbonização que eles têm, eles não vão conseguir, devido a isso que a gente está falando, não vão conseguir produzir todo o hidrogênio, seja ele de a forma que for, né? Então, o Brasil ele tem um papel muito importante no mundo da energia renovável em relação ao hidrogênio. Porque, além da gente produzir para nós, a gente pode produzir para o mundo também. E eu acho que uma coisa super importante, né? A gente está falando muito de energia renovável, mas só para sair um pouquinho do tema, mas o Brasil ele é a bola da vez, não só na energia renovável, mas também em alimentação. Porque tem muita gente que fica com esse negócio, putz, eles vão produzir mais energia e vão deixar de produzir alimento. E, na verdade, a gente é um exemplo aí de como ter uma produtividade muito alta, tanto em alimento quanto em energia renovável. Henrique, eu lembrei agora de um governo passado que, quando foram descobertas jazidas petrolíferas do pré-sal, falou, nossa sorte vai mudar, né? A gente está rico. Mas aí se descobriu que nós não tínhamos tecnologia para explorar o pré-sal. A gente está falando de hidrogênio hoje, né? É a bola da vez. Quando nós vamos ter tecnologias para produzir o hidrogênio em larga escala, ou pelo menos em escala nacional? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque não depende só de tecnologia, depende de custo também. Então não adianta nada você vê o etanol mesmo, né? O etanol na bomba, se ele tiver 30%, entre 30% e 100% do preço da gasolina, ninguém coloca etanol, né? O pessoal só vê o preço. Então isso aí é uma coisa muito importante, porque quando você pega qualquer setor de aviação, por exemplo, né? Todo o custo de uma passagem aérea, 44% do custo é o querosene. Ou seja, hoje, para você ter uma ideia, se você for substituir pelo SAF, né, que é o querosene ou combustível ecologicamente correto, ele custa 5 vezes mais que o querosene atual. Ou seja, ninguém mais ia viajar de avião, porque o preço do ticket ia subir demais, 5 vezes o preço ia subir. Então, a gente tem que ter tecnologia não só para produzir, mas para produzir barato. E eu acho que esse aí é o grande desafio, não só do hidrogênio, mas de qualquer energia renovável que a gente vai produzir. E todas elas, até agora, são mais caras. Então, só para fechar um pouco dessa pergunta que você falou sobre a gente não pode simplesmente chegar e falar que o petróleo ele é errado, ou ele é demonizar o petróleo. A gente ainda vai precisar usar o petróleo por muito tempo até viabilizar isso aí. A partir do momento que você fala assim, olha, Vago, a partir de 2030 a gente precisa acabar com o petróleo. Os preços de tudo que a gente está produzindo vai mais do que quintuplicar. E aí ninguém vai começar a usar isso aí. Então a gente precisa fazer, a minha sugestão, né, a sugestão que eu acho que a gente precisa fazer é um planejamento de longo prazo, para que essa transição seja feita de maneira lenta, onde a gente tenha tempo para investir em tecnologia e conseguir não só produzir o quanto a gente precisa produzir, mas ao mesmo tempo de maneira barata. Henrique, eu tenho escutado alguns interlocutores falarem o seguinte, independente do hidrogênio, se todo mundo hoje no Brasil só consumisse etanol, a gente não conseguiria atender a demanda do país. Isso procede? Procede. Na verdade, a gente tem se a gente até
se quisesse exportar, né, a gente não conseguiria exportar quase nada de etanol pela produção que a gente tem hoje. Mas, se você for pegar aí se a gente não misturasse, olha para o outro lado agora também, se a gente não misturasse os 25% de etanol na gasolina e também não tivesse o etanol, a gente não conseguiria distribuir toda a gasolina para o Brasil inteiro. Ia faltar gasolina. Olha que coisa. Então, a gente não pode, de novo, uma coisa complementa a outra. A gente está falando de energia. Lógico, umas são renováveis, outras não. Mas essa capacidade, a gente só também é o maior produtor de etanol de cana do mundo porque a gente tem uma demanda. Então, o APLA faz muito isso. Qual que é a importância da gente estar levando tecnologia de etanol de cana para outros países? Para que outros países também possam produzir etanol. E aí, se a Europa ou os Estados Unidos quiserem uma hora importar, não ficar dependendo de um país só. Então, a gente precisa mesmo disseminar a tecnologia de etanol, seja de milho ou de cana, para outros países, para que isso aí vire quase uma commodity. Aí a gente possa usar de uma forma com menos risco, né? A Europa não vai investir numa tecnologia que dependa de um país apenas. Tá um clima gostoso aqui no Engenho Central, pessoas circulando com maleta, né? A gente vê cientistas, pesquisadores, públicos, né? Qual a importância para Piracicaba de sediar um evento dessa magnitude, dessa natureza, como esse seminário de hidrogênio que a gente está recebendo aqui no Engenho Central? Cara, ele é muito importante, né? Acho que a população tem que se conscientizar do que está acontecendo no Brasil, no mundo, em relação à descarbonização. E, ao mesmo tempo, a gente está conversando até lá no painel anterior sobre isso, porque todo mundo, se a gente perguntar para qualquer pessoa hoje em dia, fala assim, você é a favor da descarbonização? É 100% que sim. Agora, você compraria uma roupa que custa 10%, 15% mais caro por ela ser ecologicamente correta? A maioria, 90% não compra. Então, ainda, eu acho que falta essa consciência. Do mesmo jeito que acontece com o etanol, que o cara faz a conta lá e se não tiver abaixo do preço, ele não coloca no carro. Então, vai muito disso, porque toda energia renovável hoje ela é mais cara. Então, como que a gente conscientiza? Esse evento ele é muito importante para as pessoas entenderem um pouco do que a gente está passando, quem que é o Brasil em toda essa... de tudo isso que a gente está passando em relação à energia renovável. Afinal de contas, né, a gente já fez a transformação. Né? O Brasil ele é um país de energia renovável aqui. Quase 50% da energia é renovável aqui, enquanto os outros países não chega a 20%. Então, essa conscientização, não só entender do hidrogênio, mas entender sobre energia renovável como um todo e os desafios que a gente tem pela frente e a importância do Brasil no mundo, isso aí ele é enriquecedor para as pessoas e até para ter um pouco mais de orgulho de tanta tecnologia de ponta que o Brasil tem e pode... transferir para outros países, e a gente é pioneiro nisso aí. Então isso aí é muito importante passar essa mensagem para todos aí em relação ao tema hidrogênio e também de energias renováveis. Ótima entrevista, Henrique. Obrigado. Viu? Eu que agradeço. Conversei aqui com o Henrique de Amorim Neto, presidente do APLA, e o seminário continua. Até daqui a pouco, gente.